Para começar contando a nossa história, voltamos ao dia 7 de dezembro de 2007, para mostrar onde esse trabalho começa. Cerca de 7h30 da manhã, uma barcaça de guindastes da Samsung colidiu com um navio a motor Hebei Spirit, que transportava petróleo. A colisão perfurou 3 dos 5 tanques a bordo do navio e resultou no vazamento de cerca de 10.800 toneladas de petróleo no oceano. O derramamento ocorreu perto de Malibu Beach, no distrito de Tai'an, considerado uma das praias mais bonitas e populares da Coreia do Sul. Foram mais de 70 quilômetros de costas extremamente contaminados. Mas a comunidade-alvo deste estudo é a dos costões rochosos, que abriga uma grande diversidade de espécies, ocorrendo fortes interações biológicas entre elas, sendo esse ecossistema um dos mais produtivos do ambiente marinho. Mas, mais especificamente, dentro da comunidade dos costões, falamos um pouco mais sobre a macrofauna bentônica, que é aquela que vive no substrato desse ambiente e geralmente é visível a olho nu. Já se sabe que esses grandes derramamentos de óleo causam grandes mortes no bento e na vida selvagem associada. A comunidade responde com uma alta mortalidade no início, principalmente em espécies que são sensíveis aos hidrocarbonetos presentes no petróleo, por exemplo, como os crustáceos, mas especialmente os anfípodos. Depois, eles podem ir diminuindo ou até desaparecer totalmente da comunidade. Assim, o objetivo do trabalho foi quantificar os impactos iniciais na macrofauna bentônica de costões rochosos que foram afetados pelo vazamento de óleo e também documentar a trajetória das mudanças na estrutura da comunidade após 9 meses do incidente. A costa do Taiwan fica ao lado oeste da Coreia do Sul. E quanto à biodiversidade do local, foram registradas para os costões rochosos desta área, antes do acidente, 85 espécies, sendo o filo Molusca o mais abundante, seguido de Annelida, Artrópoda e Equinodermata. As espécies dominantes são essas. O método de pesquisa se baseou na análise da presença ou ausência dessas espécies dominantes. Foram amostrados 5 sítios, 3 deles atingidos pelo óleo e 2 sítios controles não atingidos pelo óleo. 2 amostras aleatórias da linha mediana de cada sítio foram coletadas durante janeiro, abril e setembro de 2008, isso quer dizer, 1, 4 e 9 meses após o acidente, usando um quadrado de 25 por 25 centímetros. Para determinar o efeito da exposição ao óleo na variação da estrutura das comunidades macrobentônicas, foram analisadas as variações temporais e espaciais no número de espécies e na sua densidade média, e testes estatísticos foram usados para avaliar os resultados encontrados. O número de espécies observadas foi de 57, e a densidade média de macrobentos foi contada nas 30 amostras que foram coletadas durante o estudo. O número de espécies dos principais grupos taxonômicos foi significativamente maior em locais de controle do que em locais impactados, assim como a densidade média. Porém, houveram alguns resultados que fugiram deste padrão. Em Gurepo e Malipo, os sítios afetados, o número de espécies de grandes grupos taxonômicos permaneceram constantes durante todo o período de estudo, mas a Annelida e a Artrópoda diminuíram com o tempo em um dos sítios. Stamalus challengeri, um cirripédia, teve um aumento em Malipo, local poluído, porém, em Gurepo e Padori quase desapareceu depois de janeiro. Crassostrea gigas teve um aumento em Padori. Thais clavigera não foi observada nos locais poluídos após o derramamento de óleo, mas aumentou nos locais de controle. O acidente do Hebei Spirit
foi registrado como o maior derrame de petróleo ocorrido nessa costa e causou danos consideráveis aos ecossistemas. Em geral, os impactos biológicos iniciais nas áreas poluídas com óleo são a observação de algas, que aumentam em abundância, após a redução das espécies de pastagem. Locais que foram poluídos com óleo durante o acidente do Ribe Spirit apresentaram reduções contínuas em espécies da classe Bivalvia. Além disso, o Stamalus challengeri estava presente em baixas densidades em áreas poluídas, enquanto parece ser relativamente estável em locais de controle. Estudos anteriores mostraram que a acumulação de petróleo causa retardo de crescimento e reduz o nível de atividade reprodutiva, além de causar deformidades morfológicas e prejudicar o desenvolvimento das gônadas. Os autores concluíram que a densidade de macrobentos em sites poluídos diminuiu no prazo de 9 meses, e a estrutura da comunidade diferiu claramente entre locais poluídos e os locais de controle, devido a diferenças na composição e densidade de espécies dominantes. Portanto, o óleo que foi depositado na costa após o derramamento de óleo, direta ou indiretamente, influenciou na fauna macrobentônica, sufocando ou reduzindo suas atividades.